dando uma pequena pausa no basquete e passando para os microfones agora. Quase não gosta. Quero que vocês expliquem, contem como surgiu o Story Podcast, o que é, qual é o intuito de vocês, o que vocês imaginam para isso. Dissertem sobre o filho de vocês. Vou contar como surgiu e aí o Will depois fala da proposta. Eu estudo publicidade e propaganda, né? Então, no ano passado, tive a matéria de produção de áudio e o trabalho final era fazer um podcast. E eu tenho um projeto há muito tempo que é o Sempre Basquete, junto com meu irmão. E a ideia no início foi, no grupo, etc., a galera conversar, o que a gente vai fazer? E aí o próprio grupo ali dos amigos sugeriram, por que a gente não faz um podcast então sobre basquete, né? O Nando que vai falar, ele que vai ser o narrador. Sobrou pra mim, não sei porquê, mas enfim. Nem gosta. Nem gosta, né? E aí, na ocasião, então vamos convidar o Will pra ser o nosso entrevistado. E aí chegamos, né? Chamei o Will, a gente fez ali o Sempre Basquete Podcast, que é um projeto piloto, né? Sim. Da universidade. Enfim, e cara, foi muito legal, a gente bateu um papo, foi massa pra caramba. E aí no final do episódio, um olhou pra cara do outro e falou assim, sensacional, vamos fazer mais? E aí veio a proposta do Story Podcast. Exatamente. E aí o Story Podcast veio com essa condição, né? Eu comecei também, sempre gostei de escutar podcast, assim, né? Fui para um curso em 2018, um curso da Exos, que é uma escola de treinamento, e o coach Jair, o cara falou assim, cara, tu que fala inglês tem que escutar bastante podcast. Então, eu não sou um consumidor de podcast contemporâneo Sim. agora, eu consumo podcast, principalmente de treinamento físico e tal, desde 2018, cara. E aí, quando deu esse boom, assim, de podcast, eu comecei a analisar os podcasts que tinham, assim, sabe? E eu comecei a ver que os podcasts que eram mais legais não eram os podcasts que, tipo, igual você falou aqui nos bastidores com a gente, não vou te entrevistar. Eram os podcasts desculpa. Eram os podcasts que tinham mais essa condição de bate-papo mesmo, né? Que tinham como intuito não somente falar o quão bom a pessoa era, ou quão artista o cara era, sabe? Mas realmente trazer as histórias que formaram esse cara ser bom, essa mulher Sim. ser uma referência, né? E aí eu pensando nisso, eu falei, cara, a coisa que mais identifica com as pessoas são as histórias das pessoas, né? O que faz você ficar de cara é você saber, tipo, que, putz, caraca, Nandão, você foi pra China. Pô, cara, como é que foi? Não, tipo, Nandão foi pra China. Saca? Não é essa a condição, sabe? E eu pensei, falei, cara, não, vamos então fazer alguma coisa que traga identidade com as pessoas, que aproxime as pessoas do entrevistado, certo? E que também dê a possibilidade de a gente trazer pessoas que não sejam as referências, não, o empresário lá, o que é o brabão. Não, cara, vamos trazer, como a gente levou nessa temporada lá, o Ed dos Doces. Eu achei muito bom. Saca? Eu achei Legal, muito né? bom o papo com ele. Cara, é um cara que tá aí, a gente vê ele vendendo doce e nunca perguntou como é que é vender doce, saca? Por que ele vende doce? E todo mundo sabe quem é ele. Todo mundo sabe quem ele é. Uma idosa, a Dona Maria, que a gente levou na primeira temporada, que tem 85 anos. Cara, a mulher praticamente fundou Joaçaba, cara. E ela tá super lúcida, saca? Então, as histórias que ela podia estar, a experiência da mulher também numa rádio, numa entrevista, ela nunca tinha ido, Sim. né, conversar com alguém, ela estava até nervosa. E trazer essa conectividade das histórias das pessoas com as pessoas que vão estar ouvindo. E realmente, aí a nossa função, o Nandão na publicidade, eu agora na parte também de administrativo, que eu estou no mestrado, agora uma coisa que eu sempre gostei da parte de gestão, é fazer esses links das histórias das pessoas com empreendedorismo, com motivação, com superação, sabe? Com fatos de inovação, né? Pô, quanto o Ed dos Doces é empreendedor, cara. Pô, tanto quanto o empresário que é o brabão lá, né? Pô, dentro da sua condição, dentro do seu ecossistema, ele está empreendendo, né? Sim. Ele usou aquilo para fazer uma melhora social, né? Para resolver um problema. E acabou resolvendo o problema dele e um monte de galera que sai da balada. Sim, também, exato. Né? Então esse foi o conceito do Story Podcast, cara. É muito legal, eu já acompanhei vários episódios do de vocês, e é isso, às vezes acabam sendo são pessoas normais, tipo, do dia a dia,
cotidiano, assim, mas que tem coisas diferentes para serem faladas. Sim. E aí, às vezes, você tá ouvindo uns assim, você fica, caramba, olha que massa isso, eu não tinha ideia disso. E de repente a pessoa fala e te dá um estalo para alguma outra coisa, assim. É muito legal. Eu acho que isso que você falou daquela senhora que vocês entrevistaram que ficou nervosa e tal, foi uma coisa que eu senti aqui, assim. Que eu chamei algumas pessoas ali na primeira temporada, amigos meus, pessoas próximas, assim, que nunca tinham feito isso. E aí fica nervoso no começo, mas será que eu participo? Cara, você vai falar, eu tô te chamando para falar de uma coisa que você domina. Então você vai se dar bem falando, e daí fala, assim, eu fiz o do judô com o Gustavo, o Proner e o Leonir, que são os meus amigos de 20 e tantos anos, tenho 24, a gente é amigo pelo menos há 20. E aí, eles tiveram toda uma carreira de judô aqui, massa, e ganharam um monte de coisa e estavam meio nervosos, mas se participar, não estão mais lutando hoje em dia. E aí termina e a gente se olha e fala assim, cara, a gente tem 20 e poucos anos de amizade. E a gente fez uma coisa totalmente diferente, conversou, ficou 1h30 aqui trocando ideia, saiu todo mundo legal. Então eu imagino que para vocês deva ter essa satisfação no fim também, tipo, chega e você fala, cara, troquei uma baita ideia com uma pessoa diferente que eu não imaginava, ou fazendo diferente. E, isso aqui vicia. Pra caralho. Não, é legal demais. É um baita aprendizado, cara. Você ir falando, você vai fazendo e quer estruturar e quer cada vez ir melhorando e fazendo uma coisa mais legal. E, vocês conseguem muito bem o projeto. Sim, a gente começou a nossa segunda temporada justamente com essa proposta de trazer novas métricas, até para também sempre ser mais interessante, Sim. né? Então a gente fez um estudo, foi muito legal assim. Na primeira temporada a gente começou como um piloto, um grande piloto, né? A gente foi testando, nós temos uma parceria com a Rádio Noesc, então, inclusive, agradecer toda a estrutura que eles cedem pra gente, etc. O Alex, o Eliseu, a Fernanda, que tá lá com a gente, o João também. Então a gente começou e foi muito natural, né? A gente foi descobrindo meio que no caminho também. Não vou chegar para você e falar assim, não, tava tudo pronto na cabeça. Sim. Não, vamos entender. Então a proposta é essa, criar identificação e dentro daquele papo descontraído e com significância, que é o que a gente sempre fala, você se identificar com algumas coisas. Você acabou de falar, me deu um estalo. Sim. Aí de repente você tá ouvindo que a pessoa tá falando lá e tal, você fala, cara, eu tava pensando em fazer isso. Então se não deu certo para ela ou se deu certo para ela, melhor eu não fazer. E se eu fizer diferente? Ou eu vou testar isso, etc. Exato. Então, eu acho que isso acaba incorporando muito. Né? E hoje, a gente já percebeu também que, cara, a gente está numa era assim, de podcast. Né? Inclusive no episódio, eu não lembro exatamente qual foi, mas acho que foi o 9. Eu convidei o meu próprio professor para participar, o Paulinho. E ele falou sobre isso. Ele falou, cara, é aquilo, como toda coisa que acontece, que vai para a mídia, acaba sendo muito superestimado, muita gente quer fazer. Mas poucas pessoas, de fato, sabem fazer. Não necessariamente sabem fazer, mas levam aquilo de uma maneira mais séria e tal. Então, ele até deu um dado legal. Eu não lembro exatamente o número, mas tipo mais de 50% dos podcasts que hoje você vê no Spotify não passaram do primeiro episódio. Então é aquilo, tem muita gente que vai pela hype. Sim, né? sim. Tipo, não, quero ser podcaster agora. E, cara, não é assim. Você tá fazendo o seu, Exato. É muito massa, mas você sabe que existe... você tem que ter conteúdo, você tem que saber o que fazer. É uma responsabilidade. Uma responsabilidade, você precisa buscar um nicho, tem que ter um roteiro, tem que ter uma linha de criação, tem que ter approach, sabe? Você tem que saber o que você tá fazendo. Então, hoje a gente já tem algo definido. A segunda temporada começou com muito mais propriedade, digamos, trazendo coisas novas. E, cara, tá sendo legal demais. Até porque a gente está conhecendo muita gente. O Will é o responsável por trazer os convidados. Eu não conheço muita gente aqui em Joaçaba ainda. Mas, cara, sai do episódio, eu faço um novo amigo toda vez, sabe? Isso é muito legal. E pro nosso meio, onde a gente está, até pra própria visibilidade nossa do projeto, é muito importante, né? Então, eu vejo que esse trabalho que a gente está fazendo está agregando bastante coisa, assim. A gente está mostrando a nossa cara. E é legal porque, cara, quando você... Eu vou tratar como um pseudo-influenciador. Né? Você cria vários vínculos, né, com pessoas. E isso aqui em Joaçaba é muito importante. Sim. E tá sendo muito legal, tá sendo bem benéfico. Inclusive, amanhã a gente vai gravar. Posso fazer uma propagandinha aqui? Pô, claro, fica à Então vontade. vamos aproveitar esse momento para você que está ouvindo. Você pode acessar
O Instagram, @storepodcast.sl. A gente tem também o Spotify e o YouTube. Aí você senta o dedo no like e começa a nos seguir para receber as notificações sempre que o episódio for ao ar. Exatamente. Tá treinado, cara. Viu? Não, meu roteiro é impecável. Não, e vocês têm, vai ao ar na rádio também, né? Então Sim. é o diferencial que talvez muita gente já tenha na UNOESC FM, como vocês falaram, talvez muita gente já tenha ouvido sem nem saber o que é, quem são Sim, vocês ou alguma sim. coisa, mas ouviu e fica ali e acha legal e tal, coincide de ser o horário que tá no carro, ou alguma coisa É, assim, isso que ouviu, é massa, então, né? pô, Cara, já me pararam. Não, tô com a rinite essa primavera. Mas já me pararam no posto. Cara, tu não é do podcast lá, te vi no rádio e tal. Na rua já pararam, assim, pessoas que eu não conheço. sim. E é muito legal, porque eu era o Will do basquete, né? Depois é o Will da Flow, agora é o Will do podcast. Então, Tá em eu todos. tô virando várias presentes, cara. personalidades, assim. É o Will do alguma coisa. Daqui a pouco eu vou estranhar. Você me chamou só de Will, né? Sim. Mas Will do quê? Will, mas você veio de onde? De abordar. É, mas- Qual foi o... Pera aí, não é assim, né? Não. É só o Will, não. Mas é legal criar esses movimentos, assim, Sim. como eu falei pro Landão, é uma responsabilidade, assim, sabe? Tipo, a gente tá num momento onde as pessoas estão com o microfone e podem falar qualquer coisa, no celular, né? Sim. E eu sou um cara muito... Eu tento ter muita delicadeza com o que eu vou falar, assim. Eu tento criar muito diagnóstico, até para saber que, putz, hoje a gente tá, querendo ou não, com uma arma na frente da nossa boca, uma arma na mão, né? Então, e eu levo isso com muito carinho, cara. Muito carinho, como eu falei, é um aprendizado pra caraca pra mim, assim, sair de lá. Eu tô conversando com a galera e tem hora que eu fico assim, ó, tipo, olhando a pessoa falando assim, ó. Eu já falo, eu tô aqui viajando, cara, porque realmente eu tô, sabe, Sim, tentando sei. internalizar aquilo ali. É. É um prazer bacana. E é um aprendizado, cara. Tudo é Sim. aprendizado. É muito legal de vocês, é muito show, eu gosto de ouvir bastante também. Obrigado. E...